é entendido como insegurança. Então, insegurança jurídica, as incertezas que paralisam a nação, me pareceu o tema ideal para falarmos, já que flagrantemente vivemos a condição de insegurança jurídica, uma insegurança, uma incerteza, a falta de uma estrutura que nos dê tranquilidade no que se refere à justiça nesse país. E por que eu estou falando na questão da justiça? Porque mais à frente nós vamos ler aqui uma notícia que demonstra, apresenta flagrantemente, exemplifica o fato de que não há certeza de nada juridicamente no Brasil que nos possa dizer assim, não, vamos por aqui, porque por aqui a regra do jogo está estabelecida e sabemos aonde é que vamos pisar. Uma das maiores dificuldades, minha gente, que qualquer empresário e grupo de investidores tem é saber quais são as regras do jogo para que ele possa investir o seu dinheiro. Então, diante da necessidade, ou melhor, da decisão de investir, né, da tomada de decisão de investir dinheiro numa determinada questão, num determinado projeto, sempre se estabelece o seguinte: nós podemos investir esse dinheiro? É seguro investir esse dinheiro? Claro que todo investimento traz a reboque a insegurança e o risco normal do investimento propriamente dito. Todo investimento é um risco, não tem a menor dúvida, faz parte do negócio, tudo bem. Mas o que é inseguro no projeto? O inseguro no projeto, o risco do projeto bom, de repente aquilo não vai dar certo, né? Todos os esforços feitos nessa direção não darão certo porque de repente não há consumidor para aquilo, o produto não ficou bem planejado, não valeu a pena fazer isso, as pessoas não gostaram, o consumidor não quis. Pronto, é o risco que está se correndo, né? Estou dando alguns exemplos aqui. Mas quando a gente fala em regra do jogo, bom, essa não pode ter incerteza, porque se eu tenho incerteza na regra do jogo, é mais um fator de risco, mais uma insegurança e é um tipo de risco que eu não preciso correr no investimento, já que o próprio negócio, o próprio projeto já traz riscos embutidos, esses que eu já estou prevendo correr. Mas quando eu estou decidindo estabelecer algum projeto e investir em alguma coisa, eu quero saber pelo menos antecipadamente qual é a regra do jogo. Quando a regra do jogo é nebulosa, é incerta, então o que eu faço? Eu prefiro ficar sentado em cima do dinheiro, não invisto em lugar nenhum, deixo ele guardado no banco e o mínimo que os juros de correção monetária me derem é o bastante, pelo menos eu não corro o risco de perder o dinheiro. É assim que funciona a cabeça do investidor. Ele precisa saber qual é a regra do jogo. Sabendo a regra do jogo, está tudo certo. Bom, fizemos, corremos o risco, não deu certo, ok, tudo bem. Da próxima vez vou tentar melhorar isso e aquilo outro que fizemos no bojo do desenvolvimento do projeto. Agora, a partir do momento que eu estou realizando o projeto, estou investindo dinheiro, está tudo funcionando direitinho e vem uma decisão judicial que impacta, que diverge daquilo que eu antecipadamente sabia ser possível, agora está dizendo que não é mais possível, bom, isso é a incerteza jurídica, é a mudança da regra do jogo, é um risco que eu não quero correr, então, portanto, não invisto mais aqui, já que aqui a regra do jogo a gente nunca sabe exatamente qual é. E nós vivemos isso no Brasil, uma incerteza, uma insegurança jurídica provocada pelas constantes decisões judiciais que ora tramitam dentro da regra do jogo já previamente estabelecida, ora revertem toda a regra do jogo de acordo com as decisões de suas excelências, de acordo com a vontade que cada um tem de decidir para um lado ou para o outro, seja por conveniência, seja até por entendimento jurídico diferenciado daquele que já existe previamente, mudando, por assim dizer, completamente não só a regra do jogo, como às vezes até o princípio
da regra do jogo. Eu vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Todo mundo sabe que numa partida de futebol, a bola redonda de um tanto de peso e de diâmetro é a bola que se utiliza. Se amanhã a FIFA decidir por questões próprias dela, ou um árbitro qualquer do jogo decida, não vamos jogar com essa bola, vamos jogar com a bola oval, que é usada no futebol americano, isso inviabilizará por completo o desenvolvimento de uma partida de futebol, ou afetará diretamente o desempenho dos atletas em campo. Por quê? Porque os atletas não treinam com uma bola oval, os atletas treinam com uma bola redonda que rola no gramado e assim vai para lá e para cá. A partir do momento que eu jogar com uma bola oval, ela vai bater num canto, vai para outro, ela perde o tempo de direção, o tempo de bola muda e o jogador não sabe mais o que é que vai fazer. Mudança da regra. Inviabilizou, deixou de ser futebol. Deixou de ser futebol, porque agora a bola não é mais redonda. Alguém decidiu que a bola seria uma bola oval. Portanto, essas decisões, elas vão mudando a regra do jogo e vão gerando a incerteza que quem está para investir não investe. E aí, o que isso acontece? Acontece que nós precisamos aqui no Brasil de dinheiro novo, precisamos de alguém que chegue aqui de fora e invista dinheiro na nossa máquina econômica. Isso eu vou explicar outro dia com mais detalhes, eu vou falar sobre isso, que é muito interessante os nossos ouvintes entenderem por que o dinheiro novo é tão necessário, mas não vou me deter nisso agora. Mas entendam, é necessário dinheiro novo para que a gente consiga se recuperar economicamente para tudo que adiante decidimos fazer, aquilo que queremos fazer na nossa economia. E o dinheiro novo não entra. E não entra por quê? Porque há uma incerteza, uma insegurança jurídica. Eu vou dar a vocês um exemplo prático disso com a matéria que eu recebi da Nicole Oliveira, que é a diretora executiva do Instituto Araiara, que já esteve conosco aqui na semana retrasada falando sobre o que vem acontecendo na Baía de Sepetiba. Ela mandou para a gente aqui a matéria e eu vou ler assim, en passant, algumas coisas e vocês vão entender. Prestem atenção na matéria, a capa da matéria. Justiça derruba suspensão de licença de operação de termoelétricas da Baía de Sepetiba. Para descontentamento da sociedade civil, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro liberou a implementação de projeto energético considerado arriscado em uma região de alta vulnerabilidade socioambiental. Bom, minha gente, é conhecimento de todos que eu não tenho o menor conhecimento, a menor profundidade no assunto ambiental para discutir as questões que estão envolvidas nisso. Também não tenho nenhum tipo de aprofundamento de conhecimento, tenho algum conhecimento superficial jurídico, mas aprofundamento nenhum, né? Profundidade alguma de entendimento para discutir juridicamente a questão. Sei, no entanto, que determinadas questões da justiça, do processo, do rito jurídico, são, por assim dizer, uma espécie de cláusula pétrea. Por exemplo, quando um processo está transitado em julgado, ou seja, está definido, encerrado, não cabe mais recurso, porque o processo é considerado como findado. Acabou, não tem mais o que entrar, não cabe mais nenhum tipo de recurso, reclamação, o jogo acabou. Vamos de novo usar o exemplo do jogo de futebol, né? Quando o juiz chega aos 44, ele aponta lá para a placa, ó, mais 4 de acréscimo, mais 5 de acréscimo. Tem árbitro no Brasil agora, ultimamente, até dando 10 minutos de acréscimo. Não tem problema, faz parte do jogo. Enquanto o juiz está ali, a bola está rolando, ele levanta o dedo com quantos dedos ele quiser, pode até usar o dedo do pé se ele quiser. Uma vez que ele determina quanto tempo haverá de acréscimo, determinado este, né? Portanto, se ele decidir 13, de 45 vai a 53, vai a 58, digo, não tem problema algum, está dentro da regra do jogo.
Depois que o juiz levanta a mão e apita o centro do campo, minha gente, acabou o assunto. Pode reclamar, dizer que deveria ter sido 20 minutos de acréscimo, pode reclamar que a bola entrou, que não entrou, já era, acabou o jogo. Acabou o jogo. Isso é o que significa o tramitado, né, em julgado. Tramitou em julgado, acabou o jogo, apitou o centro do campo, não tem mais, não cabe mais nada. Não adianta mais ir falar com o quarto árbitro, reclamar com o delegado da partida, sair no tapa um time com o outro, não vai mudar mais o resultado. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Bom, não considerando isso, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desfazendo a decisão da desembargadora do próprio tribunal, disse que cabia voltar a funcionar as balsas, essas estrovengas que estão lá paradas na Baía de Sepetiba, que trazem para a região um risco ambiental absurdo, uma vez que dali, da Baía de Sepetiba, se servem pescadores artesanais, as marisqueiras do local, a cultura comercial, a cultura e o comércio local correm riscos absurdos. E a desembargadora já tinha dado decisão, vai ter que apresentar o relatório, né, o estudo de impacto ambiental para seguir no processo de construção dessa geringonça. Vejam que a decisão da desembargadora, inclusive, era uma decisão até interessante. Ninguém está dizendo que não vai poder funcionar. Está dizendo apenas que, para funcionar, precisa haver um estudo, um levantamento de impacto ambiental, para que, a partir desse estudo, se decida a melhor forma de coexistirem, né, o desenvolvimento da região em termos de energia, ainda que se diga e que se pense que é uma energia retrógrada, uma vez que está usando combustível fóssil, mas ainda assim ela não está extinguindo isso, ela está dizendo apenas o seguinte: vamos fazer o estudo, vamos levantar e vamos decidir então, a partir do estudo, o que é que vai ser decidido, se vai funcionar ou não essa geringonça. Muito bem, independente desta decisão da desembargadora, o presidente do tribunal, apesar do centro do campo já ter sido apontado, ele recomeça a partida, bota a bola no campo e diz: vamos jogar de novo. Acontece que um dos times já tinha tirado a roupa e já estava todo mundo de cueca no vestiário. E não há mais como voltar. Não tem sentido voltar. O jogo já acabou. E aí, o que acontece? Não se sabe mais o que se faz. Porque qual é a regra do jogo? Qual é a regra do jogo? Então, não importa mais a lei e as diretrizes que se estabelecem, principalmente de órgãos ambientalistas que dizem que aquilo ali pode chegar a causar problemas absurdos, e tudo que se está pedindo é que haja um estudo de impactos ambientais que escolha a melhor forma de coexistirem. Sabe por que a decisão vem para impedir o estudo? Está na cara. Porque o estudo vai apontar que é impossível a coexistência e essa geringonça, essa estrovenga não pode ficar ali com risco de afetar ambientalmente toda a região da qual dependem as pessoas que já estão lá. Ninguém está falando de uma região onde pegaram essas geringonças, essas estrovengas, trouxeram para lá, aqui não tem ninguém. E aí foi lá um ambientalista chato reclamar que vão colocar. Não é nada disso, não. Já existe gente lá, já existe pesca lá, já existe marisqueiro lá, já existe uma economia local, já existe gente vivendo no lugar, e esta porcaria vai sendo colocada lá, imposta sobre a sociedade local para funcionar a despeito de suas existências. Quase que passando por cima deles, ou com certeza passando por cima de suas necessidades e de suas vulnerabilidades. Portanto, aqui no Brasil é muito comum que a regra do jogo mude durante o jogo. Você entra em campo com uma regra e a regra vai mudando. E aí o que acontece com o jogador que está em campo? Fica olhando para o banco toda hora dizendo: e agora, posso chutar? Ou tem alguma regra dizendo que eu não posso dar o terceiro, quarto, quinto chute ao gol?
E a regra vai mudando sempre para favorecer alguém que faz parte dos dois times que está em campo. Porque quando as regras vão mudando, com certeza, alguma dos jogadores, algum dos times que estão em campo, estão sendo favorecidos por essas regras. Não existe mudança que afete positivamente ou negativamente ambos os jogadores em campo. Porque ambos os times em campo. E por que isso? Porque para isso a regra é decidida antes, favorável a ambos, ou desfavorável a ambos. Agora, quando ela vai mudando em conformidade com o desenvolvimento da partida, é porque pretende sempre favorecer um ou outro time. Por conta dessa incerteza e dessa insegurança jurídica, o dinheiro não vem. Porque o que pensa o investidor que vai colocar o dinheiro aqui? Ele pensa o seguinte: peraí, e se depois alguém trocar a regra? E se depois alguém disser que não é possível fazer assim ou assado? E se depois aquele dinheiro que eu coloquei lá, alguém chega e estatiza a minha empresa, muda a regra do jogo, transfere o dinheiro que eu investi lá para um fundo perdido e eu perco o dinheiro? Quer dizer, essa incerteza, que a gente não sabe mais aonde vai, é que deixa perplexo quem investe, porque se até um processo transitado em julgado pode, por determinação de sua excelência, voltar a existir como processo, a rolar como processo, tramitar como processo, ora, o que é mais que a segurança para que eu saiba qual é a regra do jogo em que eu tenho que jogar? Está aí agora a sociedade civil local se vendo completamente desrespeitada e, de certa forma, insegura. Está aí os institutos ambientalistas e, mais exatamente, o Instituto Atalaiara, que está diretamente ligado nesse processo, perplexo com a decisão que foi tomada, né, porque muda completamente o ambiente jurídico do processo, e está feliz da vida a empresa turca que veio encostar e estacionar essas barafundas aqui na Baía de Sepetiba. Até que ponto vamos continuar vivendo dessa forma? Até que ponto vamos manter a sociedade e os investidores da economia nacional patinando num lamaçal que eles não sabem aonde vão chegar? Até que ponto a nossa recuperação econômica vai esbarrar na insegurança de não se saber o que é que vai se fazer com o rico dinheirinho daqueles que querem colocar, apostarem no desenvolvimento do Brasil? A verdade é que dessa forma, eu, investidor, não tiro o dinheiro do porquinho. Vou mantendo o dinheiro guardado na bolsa e não arranco de jeito nenhum o dinheiro do colchão, porque no Brasil não vale a pena investir.